Olá, pessoal. Meu nome é Anne Kaline de Paula, sou professora de Química e eu vou falar um pouco sobre as funções orgânicas no ensino médio, né? Eu vou trazer alguns exemplos do cotidiano de como vocês conseguem aprender de maneira mais fácil as funções orgânicas, né? E não imaginar que é algo muito difícil, sendo que podemos ver as que a gente pode observar a química em todo ao nosso redor. Dois hidrogênios, formando quatro, né? Então, cada carbono ele só pode ter quatro ligações, né? Seguindo aquela regra do octeto. Queria um mousezinho pra não ficar mexendo, mas não tem, né? Vamos lá. Vamos seguir. Temos também as funções oxigenadas, que são essas que a gente vai ter maior foco hoje na nossa aula. As funções oxigenadas, elas são compostos orgânicos que contêm átomos de carbono e hidrogênio, além de possuir moléculas de oxigênio. Bom, além de ter carbono e de ter hidrogênio, também vai ter moléculas de oxigênio. Essas são as chamadas funções oxigenadas, né? Fazem parte também das funções orgânicas, né? E elas podem ser classificadas em 7 grupos, que vamos ver agora, né? O primeiro grupo é o álcool, né? Podemos ver que o álcool, eles têm que estar ligados ao carbono, hidrogênio e um grupo da hidroxila, né? Que é o O e o H. O álcool possui um grupo funcional, a hidroxila, né? Que é a hidroxila OH ligada a um carbono. E elas podem ser de origem álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Como é que fica a nomenclatura, né? Por exemplo, tem aqui o número de carbonos, a gente conta, né, o número de carbonos dentro daquela molécula, mais o tipo de ligação, né? Se é ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla, e terminação, o sufixo vai ser ol. Então, todo álcool, todo grupo funcional, ele tem terminação ol. E um exemplo que eu trouxe foi o etanol e o metanol, né? Compreendido aqui? Por exemplo, lá, aquela tabelinha, né? Que eu creio que todos que estão estudando essa disciplina de funções orgânicas já viram ela sobre a nomenclatura, né? Dos hidrocarbonetos, das funções oxigenadas, das funções orgânicas entre si. Então, temos MET com um carbono, ET com dois carbonos. Então, o que quer dizer aqui? Esse MET que apenas tem um carbono, fazendo 4 ligações com hidrogênio. A ligação simples, né? Que são iguais essas ligações aqui, são ligações simples. E o OL, terminação OL, pois ele está ligado a uma hidroxila, né? Está ligado à hidroxila, sendo uma função como álcool. Aí as funções oxigenadas, as funções orgânicas entre si, elas determinam, né? Elas observam como essa reação age, né? Vamos lá, por exemplo, no exemplo aqui do etanol, né? O etanol, a gente vai separar aqui, começa com o ET. O ET, ele tem 2 carbonos, então a gente já sabe que a molécula tem 2 carbonos. ET é 2 carbonos. Fazendo ligações simples, que tá aqui é o AN, e tendo um carbono, fazendo ligação com a hidroxila, que é o OH. Por isso o nome etanol. E metanol, a gente separa bem aqui antes a gente separa antes dessa sílaba aqui, an, porque é antes da ligação, né? Essa aqui é a parte que diz sobre a ligação. E aí é o MET. MET tem um carbono, então a gente já sabe que o carbono está fazendo 3, o carbono faz quantas ligações? O carbono faz 4. Então a gente já sabe que aqui está tendo um carbono ligado a 3 hidrogênio e uma hidroxila. E aí, pessoal, também temos álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Por exemplo, o álcool primário, né? Ele é quando tem o carbono ligado a 2 hidrogênios e uma hidroxila junto com um radical. Temos o álcool secundário quando tem a presença de 2 radical. E temos o álcool terciário, a presença de 3 radical, né? E vai ficar conforme a estrutura da molécula. Podemos ir adiante para o aldeído, né? O que é o aldeído? O aldeído, ele possui o grupo funcional C-OH. C-OH. Ele serve para quê, né? Serve para o álcool, né? É o álcool mesmo, né? E o aldeído ele serve para quê? Ele serve para conservar, né? Materiais biológicos, né? Para biológicos, né? O aldeído ele tem um exemplo muito conhecido que é o que eu não trouxe aqui, é o formaldeído, né? O exemplo muito conhecido é o formaldeído, né? O famoso formol, né? Que as pessoas utilizam, né? Para manter, né? O corpo de uma pessoa, né? Por mais tempo, né? Para poder fazer um velório e tal. Então, esse é o famoso formol, né? Não é exatamente dessa estrutura, mas tem a presença de um aldeído, né? Ele classifica-se como conservação, né? Ele tem a conservação de material biológico. Esses aldeídos, ele tem uma função orgânica que está bem aqui presente e aqui desse outro lado, né? Que ela é um carbono ligado a dupla O. Por que é duplo? Porque eu tô vendo aqui 2 tracinhos. Esses 2 tracinhos significam 2 ligações. E também temos o carbono ligado a hidrogênio. Então é dupla O, H, certo? Não vamos confundir. Vamos seguir adiante para éster, né? Vamos seguir aqui para o éster, né? Como é classificado o éster? O éster, ele tem características geralmente de cheiro agradável, são usados muitos em aromas, perfumes, né? Eles têm características artificiais de frutas. É a função, né, do éster. Então, ele possui um grupo funcional, um carbono ligado a dupla O. Vamos ver que cada pontinho desse aqui, vamos imaginar que é um carbono. E realmente tem. É porque essa imagem aqui é para facilitar, né, o entendimento, para diminuir tanta escrita aqui, né? Aí aqui temos um carbono, aqui tem outro, aqui tem outro. Esse carbono aqui faz parte da função do oxigênio, né? Esse carbono aqui faz a função da dupla O ligada a outro O, a outro oxigênio. Dupla O aqui em cima e outro O aqui. Então, a característica dele é dupla O ligada a outro O, né? Então, números de carbonos, a gente observa quantos carbonos tem na imagem, na molécula. O tipo de ligação, se tem ligações
simples, dupla, tripla, o nome do ácido, né, com a terminação oato, e o radical aquila com a terminação ila. Por exemplo, vamos ver, esse aqui é o etanoato de etila. Vamos contar aqui, esse aqui, ó, vamos ver qual é essa molécula, qual é o nome dela, né? Vamos observar que essa é a principal cadeia, né? Essa 1, 2, 3, 4 carbonos, né? 4 carbonos. Podemos perceber que, então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Esse carbono aqui, ele faz parte da função. Então, ele está caracterizado como o quê? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Temos 4 carbonos. Esse carbono aqui está ligado à dupla O. E O aqui, ele é o quê? Ele faz parte da função. Não tem nenhuma ligação dupla antes dele, né? Então, ele não é classificado como essa ligação dupla. Ele é ligação simples. Então, o número 4 de carbonos, o nome começa com but. But, né? Aí, não tem ligação dupla, porque a única dupla que tem aqui faz parte do grupo funcional. Então, será but, aí mais an, né? Butan. Aí, o nome do ácido com a terminação oato, né? O nome do ácido é oato. Butanoato, né? Temos aqui um radical. Esse radical aqui, ele tem quantos carbonos? 1, 2. Ele começa com o quê? 2 carbonos. Et, né? Vocês lembram lá que 2 carbonos se faz como et. E vamos chamar ele de... a nomenclatura ideal para ele é butanoato de etila. Por que etila? Porque lá na nomenclatura, né, na regrazinha do éster, já vem dizendo que a gente coloca o oato no primeiro nome, né, da cadeia, e no radical, que o radical é um grupo, uma molécula, né, que tá ali presente, a gente coloca o radical, ele é a alquila, né, com a terminação ila. Então, a gente coloca et mais ila. Então, assim, pessoal, não é bicho de 7 cabeças. A gente observando as regrinhas e observando a molécula, a gente vai conseguindo colocar os nomes ali, tá bom? O negócio é a gente praticar algumas vezes. Vamos seguir aqui pra cetona, né? O que são acetonas, né? Acetonas, né? Vocês conhecem a acetona? A acetona também é um cetona, né? Alguns produtos químicos industriais têm a presença também do grupo funcional cetona. Vamos ver aqui como é que faz a nomenclatura do grupo funcional cetona. Temos o número de carbonos. Primeiro, o número de carbonos. Contamos quanto número de carbonos tem. Mais o tipo de ligação. Como eu já falei, se é ligação simples, dupla, tripla. E a terminação ona. Por exemplo, temos aqui o acetona e o butanona. Por que a acetona, se nenhum nome lá da listinha, lá daquele quadrinho, fala que o acetona tem um número certo de carbonos. Por quê? Porque a acetona é um nome usual. A gente tem alguns nomes diferentes. Por exemplo, a gente tem nomes para... Esse aqui é o grupo acetona. Esse aqui a gente dá o nome de acetona. Por quê? Porque é o nome usual. O nome comercial que todo mundo conhece. Temos a nomenclatura, que é a nomenclatura mais fácil, mais usual. E temos a nomenclatura IUPAC, né? Essa nomenclatura IUPAC, que ela é um pouco mais difícil de aprender, porque os nomes, eles não são tão conhecidos quanto os usuais. Mas a gente consegue, pela nomenclatura IUPAC, ir montando. Aos poucos a gente vai conseguindo ir montando. Então, essa é a nomenclatura de cetona, né? Número de carbonos, mais o tipo de ligação e a terminação ona, né? É bem mais fácil sair. E o seu grupo funcional é bem fácil de caracterizar. É carbono ligado à dupla O. Pronto, simples. Quando vocês verem um carbono entre outros 2 carbonos ligado à dupla O, cetona. Terminação ona. Aí depois vocês só vão contar o número de carbonos e o tipo de ligação. Vamos aqui para o éter. Tô terminando, pessoal. Bom, gente, o éter, ele é caracterizado como uma substância que tem na presença que está presente na anestesia, né, em alguns solventes de laboratório, produtos químicos também, o éter faz parte. Vamos agora ver como é a sua nomenclatura, né? A nomenclatura é um pouco mais complicada do éter. Primeiro, a gente identifica o menor radical, que já a gente vai ver na próxima aula. Primeiro, a gente vai identificar o menor radical, que é o grupo, né? E o maior. Vamos identificar o menor e o maior. O menor radical recebe o prefixo. O radical maior é nomeado como alcano, terminação ano, para ligações simples. O nome final é a junção dos dois, prefixo de menor radical, mais o ox, mais o nome do maior radical. Começamos pelo menor, ox, mais o nome do maior radical. Vamos observar aqui. Primeiro, vamos identificar o grupo menor. O grupo menor aqui, quem é? É esse ou é esse? Vamos ver quantos carbonos aqui tem. 1, 2. E aqui, 1, 2. Aqui tem quanto? Vamos identificar primeiro aqui o número de carbonos, né? 1, 2, 3. Aqui, 1, 2. Então, esse lado aqui é o grupo maior e esse grupo aqui é o grupo menor. O que é o éter, né? Como é caracterizado o éter? O grupo funcional? É o oxigênio ligado entre 2 radical, que são os carbonos. Simples. Só que a nomenclatura dele é um pouco mais complicada. Por exemplo, vamos ver aqui. Esse aqui é o metoximetano e metoxiextano, né? Que é o que eu coloquei aqui. Vamos lá ver aqui. Esse aqui, por exemplo, tem... Vamos ver como seria a nomenclatura desse. 1, 2, 3. 3 é o quê? Prop, né? Então, não é esse aqui. Vamos ver aqui esse aqui. Eu coloquei os nomes, né? Estão aqui. Então, vamos ver aqui qual é o grupo menor. O menor é esse. Qual é o grupo maior? O grupo maior é esse outro, bem aqui. Tem quantos carbonos aqui? 2. O número 2 de carbonos. Qual é o nome dele? Et. Ações duplas? Não. Então é o quê? An. E qual é o grupo menor? Lembrando que eles falam na nomenclatura que no meio tinha que ter o nome que é a sílaba ox. Exatamente. A sílaba ox. Então vamos lá. O met. Depois o ox. Quem é o met aqui? Esse aqui ele tá vindo primeiro, né? Ele é o et, né? Ele é o et. Mas ele falou que quem é que vem primeiro? Quem é que vem primeiro? O grupo menor radical mais o ox, nome do maior radical. Vamos lá.
O grupo MET, vamos lá, o grupo menor, depois vamos pro grupo maior, né? Quem é o grupo menor? É esse aqui, grupo maior, esse aqui. O númerozinho, aqui tem quantos carbonos? Só um. Então, esse número 1, ele classifica-se como em MET ou ET. Como já falei, eles classificam como MET, né? Tá até aqui. É MET, ET, PROP, BUT. Tem outros também, né? Tem vários. Mas a gente mais costuma usar esse aqui, para exemplos. Aí vamos lá. Esse aqui é o MET. Depois do MET temos o oxigênio, né? Que é para ser ele entre os dois radicais. Vamos utilizar a sílaba ox, que é o que diz na nomenclatura da IUPAC. O maior radical, ele é esse aqui. Por que ele é o maior? Porque ele tem 2 carbonos, né? Um carbono a mais do que o primeiro. Então, 2 carbonos é caracterizado com qual nome? Et, né? Tem ligação dupla? Não. E esse, deixa eu ver aqui. E esse O bem aqui que eles colocaram? É pra terminar. Não ficar tipo etan. Então, eles colocaram metoxetano. Entenderam? Vamos agora para os fenóis, né? O fenol, o que é o fenol? O fenol, pessoal, ele é parecido com o álcool, porque ele é ligado a uma hidroxila, que é o H. Só que vocês não podem confundir o álcool com o fenol, porque o fenol, ele é uma cadeia cíclica, fechada. Se eu não tiver uma cadeia cíclica fechada com ligações duplas e simples alternadas, eu não vou ter um fenol. Eu vou ter o quê? Um álcool. Um álcool que tem ligações duplas. Mas se a cadeia não for fechada, que a gente chama o quê? De anel benzênico, né? Porque é uma cadeia fechada. Cada tracinho desse é um carbono e ela está em uma cadeia cíclica totalmente fechada. Se não for fechada, ela não é caracterizada como um fenol. Essa é a diferença que a gente tem que prestar muita atenção por conta da hidroxila, porque a hidroxila também faz parte do exemplo do álcool. Aí como é a nomenclatura da IUPAC, né? O nome IUPAC do composto é mais simples como um grupo hidroxila ligado a um anel benzênico. Então esse aqui é o benzênico, né? Um anel benzênico. Tem ligações, você pode ver que aqui é uma ligação simples, outra dupla, outra simples, outra dupla. Elas são alternadas, não pode ser juntas também. Ele é caracterizado como benzeno ou fenol. Ele é ligado a uma ligação de hidroxila, que é o OH, né? Então, nomenclatura hidroxibenzeno, ou mais comumente como fenol. Os fenóis, eles podem ser ramificados, né? Ele tem algumas ramificações, né? Por exemplo, pode começar daqui do 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode começar do outro lado, né? A numeração do anel benzeno começa pelo carbono 1, né? O que está diretamente ligado ao grupo hidroxila. Então, vocês vão observar de onde é que começa, né? É uma cadeia, mas onde é que começa. Vocês vão observar qual é o carbono que está fazendo ligação com a hidroxila, que é justamente o OH. Então, esse aqui. Então, ele vai ser o número 1. Da partir daí, vocês vão contar o número 2 em sentido horário, né? Em sentido horário. Pronto, aí a gente passa no substituinte. Os substituintes são nomeados como metil, etil e etc, né? Os substituintes são esse aqui, ó. Aí, por exemplo, eu quero dizer, eu não vou dizer, tem o número 1, tem a presença de hidroxila, eu não preciso dizer, porque eu já sei que a hidroxila faz parte do fenol. Então, eu vou dizer, se tá na minha nomenclatura, apenas os radicais que não fazem parte do meu grupo funcional, que é o fenol. Quem é que tem aqui a presença de radical? Fora radical aqui. É o número 2 e o número 4. Então, eu vou colocar o número 2,4. Tem um dimetilfenol. O que é isso aí, dimetil? Tem quantos carbonos aqui? Apenas um. Então, eles são o quê? Met. Mas por que eu coloquei o di? Porque são os dois. Os dois são dimetil, os dois são metil. Então, como tem 2 metil, se tivesse só um, seria metilfenol. Mas como não tem, como tem 2, o número 2 e o 3, eu vou colocar o di na frente, né? Que é pra representar os dois. Então, vai colocar dimetilfenol. Entenderam? Vamos passar aqui. Eu vou passar, né? Essas partes aqui. Porque são partes mais... São partes que são mais... Como é que se fala? São mais... Eu vou passar essa parte porque são partes mais específica, né, do grupo fenol, que eu não vou entrar muito no assunto. Vamos aqui terminar com o nosso último grupo de funções oxigenadas, que são o famoso ácido carboxílico, né? No nome já vem dizendo que é um ácido carboxílico. Diferentemente de alguma função lá atrás que a gente acabou de ver, esse C, dupla O, OH, é característica do ácido carboxílico. Por exemplo, vamos ver esse aqui. Por exemplo, esse aqui o éster é dupla O e ligado a um outro oxigênio. Dupla O ligado a outro oxigênio. O ácido carboxílico, você precisa ter noção que o ácido carboxílico, ele é dupla O ligado a uma hidroxila. Ele é ligado à hidroxila, que é o OH. É um oxigênio mais um hidrogênio, né? Como é a nomenclatura dele? Começa com a palavra ácido no nome, né? Ácido. Seguido pelo nome da cadeia carbônica principal, incluindo o grupo COA. Eles incluem esse grupo, né? Com alternação óica. Por exemplo, tem o ácido fórmico, que são nomes, né? Como o nome já diz, ele é um ácido, né? Ele tem a presença de ácidos fortes, o ácido como o vinagre, por exemplo, que é o ácido acético, né? Tem a presença tem a fórmula presente no vinagre, né? Que é o ácido acético. O nome usual, podemos ver que o vinagre é o nome usual, mas o ácido acético é o nome, né? Ideal. Porém, na nomenclatura da IUPAC, chamamos de ácido etanóico, né? Por quê? Contamos o número de carbonos, depois a ligação, depois terminação, óico. Só isso. Sem esquecer do ácido, da nomenclatura ácido na frente, né? Porque os ácidos carboxílicos, quando tem a presença de OH, eles são geralmente, na maioria das vezes quer dizer, sempre são ácidos, né? O nome já vem dizendo ácido carboxílico. Então, eles têm a característica de sabor ácido, né? Vamos passar aqui. Eu não vou focar muito nas outras funções, né? Que são as funções nitrogenadas, que tem a presença do nitrogênio, como podemos ver aqui, né? Como são as aminas, as amidas, as nitrilas, né? Nitrocomposto. Então, é o nitrogênio ligado a outros carbonos e hidrogênios, né? E também algumas cadeias ramificadas, né? Que tem radicais. Temos também as funções halogenadas, né? São as funções halogenadas. Que o que é essas funções halogenadas? É quando tem outro elemento da tabela periódica presente na função. Por exemplo, aqui temos um fenol, é um fenol? Não é, por quê? Porque esse anel, ele tá ligado a um flúor. E o fenol, ele é caracterizado como um quê?
um anel benzênico, né? Um anel ligado à hidroxila, que é o OH. Então, como aqui tá ligado ao flúor, então ele já não faz parte do grupo funcional fenol, e sim das halogenadas, né? Esse aqui é o cloro, esse aqui é o iodo, esse aqui é o bromo. Então, essas funções que tem outros elementos, fora o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, eles são halogenadas. Vamos ver aqui esses exemplos. Como eu falei, né? O acetona, o esmalte, legumes, frutas, plantas medicinais, a gente consegue ver muita presença das funções orgânicas, né? Os desinfetantes. Então, tudo isso faz parte do nosso cotidiano, tem a presença de funções orgânicas. Por exemplo, vamos ver aqui. Em outra aula, eu vou falar somente sobre isso, sobre as funções dentro da molécula, né? Onde podemos encontrar. Então, pessoal, com isso, eu vou encerrar minha aula de hoje, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, né? Muito obrigada pela atenção e a paciência, né? De vocês terem assistido até aqui. E espero que tenham gostado e que tenham aprendido. Que tenham acrescentado alguma coisa, né? Já sobre esse assunto que vocês tenham acrescentado mais ainda com essa aula de hoje, né? Muito obrigada, pessoal. Na próxima aula, eu irei falar somente, né? Especificamente sobre as vitaminas, onde é que a gente vê, né? Onde cada molécula está, né? Nas plantas medicinais, a vitamina, desinfetante, na acetona. A gente vai ver como é a molécula mesmo, de fato, e onde está a presença da função orgânica, viu? Vou finalizar por aqui e agradeço por ter assistido até aqui. Obrigada, tchau, tchau.